mais uma live sobre saúde da mulher, um tema muito importante que eu iniciei esse projeto há um tempinho e venho trazendo profissionais de diversas áreas de atuação, são pessoas amigas, pessoas que são apaixonadas por tudo aquilo que fazem, então elas têm assim, uma super propriedade sobre o que estão falando, com conteúdo realmente de uma praxis, de um profissionalismo. E hoje o tema vai ser sobre Liane Collot d'Herbois. E eu vou trazer uma amiga que fez uma pesquisa maravilhosa com estudos de caso. Então, eu daqui a um instante já vou ver para que ela peça para entrar. Bom, iniciando essa live, eu sou Aldair Marti, eu sou arteterapeuta junguiana e sou aconselhadora biográfica. Então, eu tenho uma experiência na antroposofia e fora da antroposofia também. Então, eu converso com várias linhas de pensamento. E o que é a minha proposta com essas lives é realmente trazer assuntos assim, super importantes para esse desenvolvimento de um olhar ampliado sobre a saúde da mulher, e essa mulher que está num total contato, né, com tudo e com todos, com si mesma, com o mundo à sua volta, enfim. E o que isso quer dizer e o que isso quer trazer para a nossa vida, em termos de um equilíbrio, de um autoconhecimento, de um autodesenvolvimento. Então, vamos ver aqui as solicitações. Como eu falei, deixa eu ver, cadê? Vingus, para falar sobre sua pesquisa, sobre sua prática, né, com o tema. Oi! Chegou! Boa noite, querida! Tudo bem? Eu tô bem. E você? Tudo bem, tudo ótimo. Bem, gente, essa é Mônica. Mônica tem vasta experiência. Mônica é mestra e trabalhou numa pesquisa profunda e riquíssima sobre a atuação da pintura terapêutica, né? Usando a técnica luz, escuridão, cor, de Liane Collot d'Herbois. E, enfim, vou deixar agora a Mônica falar de si um pouquinho. Mônica, quem é Mônica? Por Mônica. Bem-vinda, querida. Vamos lá. Sou Mônica. Queria saber, primeiro, se está todo mundo bem, que está nos escutando. Vou falar um pouquinho de mim, um pouquinho da Liane, mas eu gostaria que, no decorrer da live, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever aí just in time, assim, né, ao vivo. E aí a gente vai desenvolvendo a live em conjunto, né? Ótimo. Acho que antes de falar de mim, deixa eu só contextualizar a Liane, né? Aldair pode falar melhor do que eu sobre Liane. Ela estudou Liane, ela foi a biografada de Aldair, né? No curso dela. Mas a Liane Collot d'Herbois, ela propôs durante a vida, aliás, acho que a vida toda dela, ela desenvolveu uma forma de observar a natureza, de elementos artísticos. Com todos esses fatores, ela acabou desenvolvendo uma terapia à base de arte. E aí a gente eu estou chamando essa terapia no Brasil de terapia médica artística. Se a gente traduz essa terapia, é Medical Painting Therapy. E essa terapia, como a Aldair falou, ela é baseada na luz, na cor e na escuridão. Então, são princípios que a gente usa, completamente antroposóficos, né? Essencialmente antroposofia. E aí
a gente pode entender a antroposofia como uma área de atuação, uma filosofia onde está qualquer indivíduo que trabalhe, que tem algum tipo de atuação. Então, ela fundamenta, essa ciência espiritual fundamenta a atuação deste indivíduo. Quer queira ele esteja na área da saúde, na educação, no social, em consultoria, né? Exato. Estou vendo aqui quem está entrando. Sim. Então, é uma forma da gente entender o ser humano. Se a gente está falando de entender o ser humano, a gente também está falando de entender mulher, entender o homem, entender esse ser individual que está presente na Terra como corpo, como alma e como uma entidade espiritual, né? Então, só para contextualizar, então, a antroposofia é esse chapéu, então tem áreas de atuação. Abaixo dessas áreas de atuação, a gente tem, por exemplo, a medicina antroposófica, a área da saúde. E abaixo da área da medicina antroposófica, ou ao lado, né, a gente tem várias áreas de atuação. Então, tem psicologia, tem odontologia, tem biográfico, tem massagem rítmica e tem terapia artística. A gente tem duas grandes vertentes de terapia artística. Uma é baseada nos princípios da Margaret Hauschka e a outra vertente é baseada nos princípios de Liane Collot-D'Herbois. Aí eu acho que eu vou entrar um pouquinho em mim. Eu fui ex-aluna Waldorf, na Rudolf Steiner, numa escola chamada Rudolf Steiner, aqui de São Paulo. Depois eu fui para o mundo, conheci um monte de coisa, conheci várias culturas, e aí depois eu teve um momento na minha vida, eu fiz alguns cursos no mundo da antroposofia, eu fiz adigo, fiz consultoria, fiz coaching, um monte de projetos aí. Aí teve um momento na minha vida que eu decidi voltar a estudar, que eu queria entender um pouco mais sobre a alma humana e um pouco mais sobre esse contexto da espiritualidade. Aí eu voltei para o mundo das artes. Eu entendia que a arte podia me responder algo a mais sobre o ser humano. Fiz Hauschka na Sagres, em Floripa, Santa Catarina. E aí foram 5 anos de curso. E a gente trabalha bastante em caráter de imersão. Então a gente vai no lugar, fica 12 dias... no caso, na época, eram 12 dias. No caso, na Sagres, eram 4 vezes ao ano. Total, 5 anos. E aí, por um monte de fatores na minha vida, eu fui parar na Holanda. E aí eu fiz o curso proposto pelo Emerald Foundation durante também 5 anos. E aí, a cada ano, eu ia para lá 2 vezes e a gente ficava lá durante 6 semanas, trabalhando intensamente, profundamente também. Então tá, acho que para pegar o gancho já, como eu falei, eu fiz um monte de coisa na minha vida, né? Trabalhei em segmentos de financeiro, no primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, até que eu encontrei Liane Collot-D'Herbois, e que tem a ver com o título desse encontro de hoje, né? Então, deixa eu ler aqui, que eu não lembro. Transformações inspiradas em Liane Collot-D'Herbois, orientado por mim e pela Aldair, né? Então, eu acho que eu posso dizer que a primeira transformação aconteceu na minha vida, quando eu encontrei esses princípios. E acho que por quê, né? Primeiro eu senti que esses princípios ele tem a
possibilidade da gente mergulhar essencialmente nessa alma humana, ou nesse indivíduo. Essa outra pessoa que está na minha frente, que eu diria que é o meu paciente. Então, eu descobri, eu entendi, eu percebi que essa qualidade, essa capacidade da gente conhecer esse indivíduo a partir desses princípios luz, cor, escuridão. Então, é como se ao entender esses princípios, é como se eu tivesse me acomodado no meu caminho. Eu até posso dizer também na minha missão de vida. Então, é como se eu tivesse me norteado ou encontrado, sabe, uma luz no final do túnel, né? Ou dentro daquela caverna, onde tudo está meio escuro. Você já passou por um monte de lugares, né? Até chegar nessa caverna, aí você encontra a luz e aí você se direciona a favor dessa meta, né? Desse lugar lá para frente. Uhum. Então é isso que Liane fez comigo. Essa inspiração começou a partir de mim, né? Então desde quando eu comecei a formação, eu já comecei a atender sobre os princípios, ou na base desses princípios Liane Collot-D'Herbois. E aí, porque eu já entendia essa diferença. Então, eu trabalhei bastante no ambulatório médico-terapêutico da Monte Azul. Então, eu tenho bastante pacientes a partir de lá. Também trabalhei na AACD, Associação de Apoio à Criança Deficiente. E lá eu era terapeuta artística, que também atende bastante gente, sempre nos princípios luz, cor, escuridão. Até que consegui desenhar na verdade, uma pesquisa, e aí essa pesquisa foi aceita para ser desenvolvida na Unifesp, né, no Ambulatório de Neurologia e Neurociências, onde eu tive uma amostra, um grupo amostral, e esse grupo tinha uma doença chamada tremor essencial, e aí a gente aplicou os princípios Liane Collot-D'Herbois nesses pacientes, e a gente conseguiu mensurar, tanto de forma numérica, de forma estatística, quanto qualitativamente, o que essa terapia trouxe para essas pessoas, né? Isso é muito importante, né, Mônica? Porque além, eu sempre falo assim, racionalidades médicas, né? Você tem 5 medicinas a seu dispor. A tradicional, alopática, a homeopática, a ayurveda, tem a chinesa e tem a antroposófica. Dessas 5 a gente não escapa. Se a gente está com uma questão, é para uma dessas, de acordo com o nosso querer, o nosso desejo, a nossa formação, a cultural, escolha, a gente vai para isso. E o trabalho que é desenvolvido com essa vertente terapêutica, seja ela apenas com a terapia artística, ou a arte-terapia junguiana também, ou a metodologia da Liane, são processos complementares. E todo processo complementar, ele visa o quê? Dar apoio a uma dessas medicinas ao que está acontecendo. E o que eu considero muitíssimo importante em toda a sua fala é o teu preparo, quer dizer, o preparo profissional, o preparo do humano primeiro de tudo, para depois esse preparo do profissional, porque você se falou claramente, eu senti em mim. Então, foi um processo interno. E depois veio o processo externo dessa sua instrumentalização, vamos dizer assim. E aí, sim, você faz uma atuação, e nessa atuação e nessa pesquisa agora, em termos, né, de um mestrado, você tem uma coleta de dados, uma coleta de material, números significativos, estatísticos, muito legal, que comprova aquilo que a gente falou antes, dessa racionalidade, que é complementar, mas ela precisa ser mesurada, sim, para que a gente tenha o reconhecimento e ciência da eficácia.
Porque não é só uma terapêutica de fui ali, falei, ou então eu pintei, ou eu modelei, ou sei lá o quê. No caso da Liana não tem modelar, mas tem a pintura. Não tem modelar sim. Mas, assim, vai de uma outra forma, que principalmente a gente vai trabalhar, né, a aquarela, enfim, o giz pastel. Mas é importantíssimo a gente ter noção do quão importante é a pesquisa, o quão importante é a gente ter esse dado na mão, né? Acho que você falou algumas coisas muito interessantes e importantes, né? Quando a gente é aluna, a gente se desenvolve completamente em todos os princípios. E completamente não, e profundamente em todos os princípios. Uhum. Então, inclusive, a gente mesmo passa por processo terapêutico, como se a gente fosse paciente. Sim. E no Emerald, eu vivenciei isso. Então, eu vivenciei mudanças em mim, inclusive corpóreas. Foi a partir daí que eu acho que eu aprendi todos esses princípios como uma bandeira na minha vida. Porque eu senti o quanto fez diferença. Então, o que é legal, né, Adari, é que assim, eu tive a possibilidade de fazer os dois princípios e eu sei os dois princípios como agem, até que ponto que agem, né? E eu acho que inclusive no livro da Liane, a Liane fala da gente vivenciar esses princípios não só artisticamente, que artisticamente a gente tem um olhar externo, mas também terapeuticamente, porque daí a gente entra em cada é um mergulho, essência, né? É um mergulho nisso. É um mergulho. É um impacto mesmo na gente. E eu acho que essa vivência fez com que eu aguentasse, eu perseverasse todo esse processo da pesquisa. Sim. Que foram 50 meses. 50, foi muito tempo na minha vida. E assim, é legal, acho que o público que está ouvindo imaginar, né, que a gente está falando num contexto que é tão sutil, né? A gente está falando da qualidade da cor, princípios da luz, o que é isso? O princípio da escuridão. E eu consegui traduzir toda essa sutileza, que também tem uma objetividade muito grande, para todo um ambiente acadêmico-científico. E aí eu lembro, só complementando aqui, né? Você me ajudou a trazer a luz aí, a lembrança. Memória. A memória. Que no dia da minha defesa da tese, eu tive pessoas exemplares do mundo da neurologia, graças a Deus. E aí o Dr. Akari, que foi um dos meus defensores, né, minha mesa, ele me perguntou, mas o que de mais especial tem na sua tese, na sua dissertação? Aí eu virei e falei assim, olha, acho que o que mais ficou marcado para mim foi a gente conseguir transformar a sutileza desse mundo artístico, terapêutico, em números estatisticamente significantes. E aí, assim, a gente vive nesse mundo real onde as pessoas entendem a partir de números, de materialidade, conceitos. né, Mônica? Na verdade, é materialidade. Pois é. E a gente conseguiu traduzir isso, e isso foi muito legal. Eu fico felicíssima porque você tenha conseguido. Então, acho que é legal. Realmente né? Assim, bacana, é esse background que a gente precisa para levar adiante, né? Então, o que eu acho também muito positivo é assim, que a gente tem níveis de apreensão e entendimento dessa proposta. Então, tanto no nível individual, que eu faço questão, desde quando eu comecei a atender, que as pessoas conscientizem como é que a pessoa chegou comigo, qual era o estado dela, queixo. Depois do processo, eu peço para eles fazerem depoimento de como estão. E quais foram os ganhos com o processo. Então,
essa compreensão terapêutica é em nível individual, mas a gente também conseguiu replicar para o mundo. Aí eu estou falando não só de Brasil, mas estou falando do mundo, internacional, a partir do Brasil. Né? Muito legal isso. Realmente. Importantíssimo frisar que é além Terra Brasílias, porque realmente a pesquisa brasileira, ela realmente merece esse reconhecimento. Tem muita gente boa. Nós somos pessoas... Muita gente trabalhando, muita gente boa. Uma batalha dia após dia. E são conquistas, né, Mônica? Muito bom, muito legal. Aí, eu queria mostrar para vocês como é que a gente está de tempo. Bom, não sei. Não sou muito boa de tempo, não. São 19h21, eu fico por tua conta, porque eu tenho até as 8 horas. Então tá bom. Vamos lá. Então, pensando nessa proposta aqui, eu selecionei alguns casos, e aí não só da pesquisa, mas de outros ambientes também. Então, vamos ser talvez um pouco pragmático, né? Aliás, eu quero incentivar muito a pessoa a treinar essa linguagem científica, e o que me ajudou bastante foi lidar com cases, fazer relatos de casos, tá? Isso é muito legal. Então, uma pessoa que eu selecionei, é uma paciente, na época que eu atendi, ela tinha 62 anos, aí eu estou lendo aqui a tela só para eu não esquecer alguns dados, tá? E ela, em 2013, ela já tinha feito a 3ª cirurgia para uma retirada de adenoma pleomórfico da parótida. Isso é uma glândula salivar, então é no rosto. Como consequência, ela teve sequelas, uma certa paralisia facial dos músculos e havendo comprometimento da mímica, né? Do gestual facial, né? E também ela teve perda da sensibilidade tanto para gosto, né? Tanto para gosto quanto também para o quente e para o fio. Obrigada, paladar. E tanto também para líquidos quentes e frios. E aí ela tinha feito várias outras terapias para tentar ajudar a melhora, né? Aí a gente fez um processo terapêutico, eu não lembro exatamente quantas sessões a gente fez, e aí eu vou ler para vocês o depoimento dela, tá? Como eu falei para vocês, eu sempre peço para a pessoa fazer o depoimento, né? Sim. Então, depois de algumas sessões, observei uma melhora na estética, como fechamento de pálpebra, retorno de alguns movimentos mímicos e também uma diferença para melhor sensibilidade a alimentos gelados e quentes de novo, que antes não tinha esta percepção. E aí eu até lembro que essa paciente eu atendi no ambulatório médico-terapêutico da Monte Azul, e aí a gente atendia numa salinha, era uns 3 metros de distância da janela da cozinha. Olha, e ela estrategicamente posicionada. Muito bem. E no atendimento ela fala, puxa, mas que cheiro é esse? Então ela teve o retorno. Acessou o que precisava ali para fazer a recuperação, né? Antes não tinha nem o odor, nem o paladar, mas com o processo, inclusive presencialmente, na minha frente, ela percebeu que ela estava sentindo o olfato. O sentido do olfato tinha sido resgatado. Mônica, então, esse caso, você trabalhou aquarela, você trabalhou pintura em giz pastel. Que material você lembra assim, que foi mais pontual? Em termos de... É muito comum eu trabalhar o grande meio do processo, né, em aquarela. E aí é legal, assim, para as pessoas entenderem mais ou menos que, assim, a gente sempre tem o ideal, né, e eu tento sempre trabalhar com este ideal. Então, o ideal, o processo terapêutico,
terapia médica artística, eu trabalho entre 16 e 20 sessões, e aí eu tenho uma primeira fase que eu uso para o diagnóstico. Uhum. Nessa primeira fase, eu trabalho com carvão e com aquarela. Então, a grande maioria, eu diria 90% dos meus pacientes, eu sugiro que façam 6 trabalhos. Então, inclusive a pesquisa, ela está toda suportada, apoiada, né, nesses 6 trabalhos para diagnóstico. Tá? Então, 3 de carvão e 3 de aquarela. Aí eu faço análise diagnóstica e aí eu vou para o processo terapêutico e aí nesse caso foi aquarela. Tá? Muito bom. Essencialmente. E aí eu selecionei essa pessoa para trazer para vocês como um exemplo específico, prático e direto, que é corpóreo, né? Então foi um resultado do corpo físico, né? Na antroposofia a gente fala corpo, alma e espírito, né? Num olhar trimembrado. Exato. Então esse aqui foi o resultado do corpo, tá? Tanto perceptível para a gente, para mim, que externamente a esta pessoa, tanto para ela também. Né? Às vezes a gente consegue resultados corpóreos, mas que não tenha tanta consciência por parte do paciente. Tá? Importantíssimo, né? Que às vezes a gente tem uma expectativa de que vai ter, assim, super rápido uma memória ou então uma manifestação desse físico e não é bem assim. Quer dizer, trata da questão de uma sutileza. E às vezes... né? E você falou em trimembração e lembrando também da quadrimembração. A antroposofia está baseada nesses 2 princípios, né? Em termos que vários, né? você falou, né? E o físico ele vai estar nos 2. Então veja a importância desse arcabouço, dessa construção, para que essa alma, esse espírito possa se manifestar e possa, inclusive, manifestar a salutogênese, quer dizer, a saúde, um processo de salutogênese, né? Ele trouxe isso aí com enfim, como resultado final, né? Então... Então, esse foi um exemplo do físico, tá? Aí eu trouxe outro. Essa aqui eu diria que foi uma paciente da pesquisa. Então, ela fisicamente tinha tremor essencial, né? Então, toda a minha pesquisa foi baseada com pacientes que têm um tremor essencial. É uma senhora, ela tinha na época 74 anos. Ela tem tremor essencial desde os seus 17 anos. Então, gente, olha, 74 anos e desde os 17 anos ela apresenta tremor essencial. Ela foi professora alfabetizadora durante 28 anos. Além do TE, tremor essencial, ela tinha várias queixas. Então, transtorno do sono, ansiedade, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, que é uma gordura a mais no sangue, e incontinência urinária e um mioma. Então, uma pessoa que fisicamente traz bastante queixas. Aí eu não vou entrar no mérito se é queixa física. Oi? Bem comprometida. Não entra no mérito se é queixa de doença física, se é psicossomática ou psiquiátrica, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas aí, assim, fiz o processo terapêutico, ela fez o diagnóstico, eu fiz a análise diagnóstica, pensei no processo para essa paciente, e aí ela... eu vou ler para vocês primeiro e depois eu vou fazer um comentáriozinho. Então, fiz paciente, ela me chamava de doutora Mônica, durante este período, através da arte, da pintura, pude notar que existem situações em que podemos controlar o tremor essencial. Então, o tremor essencial, ele deixou de ser uma grande importância na vida dela. E ela conseguiu controlar esse tremor.
Atualmente, passo por grandes problemas como doença familiar, passo por grandes problemas com doença familiar grave. Quando estou estressada, esse tremor aumenta, mas sinto diferença, pois o tremor não é como antes, a partir desta terapia. Estamos concluindo o projeto e posso afirmar que, apesar dos problemas, pude me controlar melhor. Então, olha só que legal, esse indivíduo, esse eu, né? Aí a gente pega um pouco do gancho que a Aldair falou, da quadrimembração, né? Que tem este indivíduo. Então, este indivíduo pôde se controlar melhor. Então, a partir do que ela quis, né? E aí, muito legal, é o seguinte, ela tinha um sonho. O sonho era viajar com o marido para conhecer a Grécia. Olha! E o marido também com algumas problemáticas físicas, um bocado acometido por doenças, mas ambos foram para a Grécia. Então ela me mandou foto de lá e às vezes ela comenta o quanto foi feliz com isso. Então eu diria que um link, né? Olha que legal, né? Uma senhora, uma mulher que com problema desde adolescente sempre trabalhou, se dedicou a todo o contexto onde ela estava envolvida. Uhum. Esse caráter feminino também de cuidar do marido, de cuidar de tudo que pode, né? Mas tinha um sonho na alma e conseguiu realizar, né? Então eu diria que esse processo ajudou com que ela tivesse liberdade, né? Então se desprendesse de todas essas queixas que ela trouxe no começo e adquirisse um pouco de autonomia, né? Até um desamarrar desses nós, né? Que vão acontecendo, se tornam um emaranhado e às vezes a gente perde o fio da meada, né? Nesse sentido. Até talvez uma liberdade de alma, né? Da realização, dessa concretização de um desejo profundo, né? E é muito interessante, Mônica, o papel da arte nisso tudo. Então, a arte cura, a arte sana, a arte é ponte desse visível com o invisível. E a metodologia também trabalha muito com essa questão dessa sutileza que você trouxe no início, mas que traz esse impacto na vida daquele que está passando pelo processo. E respeitar esse processo é muito importante para esse autoconhecimento, essa autoeducação, esse firmar, né, de identidade, firmar desse eu, o eu maior mesmo, né? De quem somos e do que temos, né? Eu gosto muito da frase, né? Quando a gente tem a ver, a gente quer se remeter ao eu, né? Tem pessoas que não entendem direito o que é esse eu. Então eu gosto muito da frase de presença de espírito, né? Sim. Então a gente ajuda, a gente conduz com que essa presença de espíritos atue, né? Ai, ficou mudo. Não estou te escutando. Acho que alguma questãozinha aqui, coisas da tecnologia, né? E você também mencionou uma coisa importante a respeito até do tema, né? Saúde da mulher. E o quanto que essa mulher, não necessariamente, eu sei que você fez pesquisa né, com homens, mulheres, enfim, mas essa atuação dessa mulher, dessa pessoa, desse ser que estava ali com aquele comprometimento e que, com sua vontade fortificada, teve subsídio suficiente de ir lá e fazer. E aí isso impactou na vida desse marido, que deve ter impactado na vida de pessoas outras no entorno, né, desse casal. E isso é fundamental em termos de um indivíduo e em termos de um coletivo. A gente nunca dá para imaginar um indivíduo sozinho no mundo, né?
Então, ele se desenvolve a partir do outro. Quer seja esse outro homem, quer seja esse outro mulher, mas a gente não tem como ver o indivíduo único exclusivamente lá e a parte do resto. Então a gente tem que ampliar esse nosso olhar, né? Então é mulher que atinge homem, então ampliar essa sistêmica, né? Exatamente. Sistêmica, acho que é a melhor palavra mesmo, né? Palavra boa, né? É ótima, porque a atuação é no mundo. Não adianta que uma andorinha não vai fazer verão, mas o bando leva alegria, felicidade, saúde, semente, tudo, né? É isso aí. Ó, tem mais 2, tá? Acho que dá tempo, né? Dá tempo. Dá tempo. Essa aqui, eu também, novamente, eu escolhi uma senhora, mas também, de novo, né? Não é só o caso. Eu tive vários pacientes homens também. Eu tive mulheres que eram acompanhantes de homens e elas estavam lá todas as semanas, né? Toda semana lá. Firme, forte e com muita esperança. O homem também, né? Mas essa aqui é uma senhora, novamente. Também da pesquisa. 72 anos, ela atualmente era do lar, avó, mãe, né, exercendo todas essas funções dentro de casa, doméstica antigamente, era diarista, né, 4 filhas e ela morava com uma das filhas, casada, vivia na família da filha com o marido, mas eles não tinham mais relacionamento conjugal, eu diria. Ela tinha tremor essencial, ela tinha distonia, também um problema na fonética, na fala. O que ela falava a gente não conseguia compreender direito. Ela tinha uma pressão alta, também com picos de pressão. Tinha diabetes, uma tontura, achava que era a questão do cerebelo, né, dessa região aqui de baixo, aqui de trás. E ela estudou até a 2ª série. Então, a gente pode entender mais ou menos um perfil de uma senhora bastante devota, dedicada, tímida. Imagina uma pessoa até com dificuldade de se expressar, de falar o que gostaria de falar. Então, bastante reservada, né? E eu acho que cada vez mais mais interiorizada, porque quando ela falava, ela não era compreendida, então ela ficava tímida e falava menos ainda, né? Então, quase um processo interior estava ali, né? Atuando, né? O mundo interior ficava voltada para si, né? Cada vez mais fechado, eu diria, né? E aí, vou ler o relato e depois eu vou fazer algum comentário. Então, participei da terapia. Aí no caso, assim, não foi nem ela que escreveu, ela ditou e a filha dela escreveu. Tá? No início foi um pouco difícil, pois o acaso do ônibus, o caminho do ônibus me cansava. As conversas e os exercícios sempre muito bom, porém saía um pouco cansada. Então, além do percurso do ônibus, ir para um ambiente diferente, trabalhar, que acaba cansando, né? Que é uma questão física, né? Sim. Percebi que eu tive poucos picos de alta pressão. Isso foi bom. Olha só, ela percebeu, tá vendo? E antes a queixa era a pressão alta, picos de pressão alta. Gostei muito de participar. Aí ela fala um pouco de mim, pois você é uma pessoa boa, atenciosa e muito obrigada. E aí Deus que te abençoe. E aí, gente, é uma coisa muito interessante, que assim, onde eu falei
que ela morava na casa da filha e era um quarto no final da casa. Então, era num nível um pouco mais para baixo do que a cozinha. Então, imagina assim, você chega na rua, você vai entrando, aí vai descendo, até chegar no quarto dela. No quarto dela não tinha janela e não tinha porta. Depois do processo, ela pede para ser instalada uma janela. Gente, E aí ela fala... E aí ela fala que ela está se sentindo melhor porque ela pode respirar melhor. Nossa, eu fico assim muito emocionada, sabe? Porque, nossa, é uma janela de alma, né? Não é só uma janela física, materializou no físico, tudo bem, mas é uma janela de si para enxergar o mundo, se enxergar além, para poder ter um horizonte na vida. E esse respirar, né? É um ato tão essencial. Intrínseco. Mas ela percebeu que ela precisava de uma janela. E ela pediu antes, aquela pessoa que nem falava direito. Imagina. Fazer uma reflexão como essa, né? Olha, realmente... Ai, não tem nem palavra, porque realmente é fantástico demais. A gente que trabalha com isso, a gente vê isso acontecendo. E quando você coloca numericamente e dá o relato, fica muito mais consagrado, né? A eficácia do processo, vivenciar o processo, a entrega disso. E tudo aquilo que você vai se beneficiar de um tiquinho, de um mínimo, e que isso vai crescendo, é um crescente em termos de vida. Olha... Assim, quando começa o processo, a gente não tem nem noção onde a gente pode chegar, né? Imagina que eu conseguiria, que a partir do processo, essa vida dessa pessoa mudaria de tal forma, né? Legal. Porque é a transformação que a gente quer ver no mundo. Esse é o nosso trabalho, né, Mônica? Enquanto terapeuta, né? A gente promove que essa pessoa se torne, essa presença de espírito se torne atuante, que isso nada mais é que a liberdade desse ser humano, né? Então, eu acho que é isso que é legal, a gente tentar promover, a gente está como parceiro desse processo da conquista ou busca da liberdade, né? Somos facilitadoras de processo, né? Senão não tem graça, né? Eu não quero uma pessoa dependente, eu quero uma pessoa liberta. Exato. Eu acho que a partir daí a gente pode tentar ajudar. Com né? certeza, com certeza. Eu tenho o último caso. Eu gostei. Então, assim, ó, só lembrando, né? Então, primeiro eu selecionei para a gente poder ter essa noção dessa questão física, né? Esses outros dois eu selecionei a pessoa pela questão dos sentimentos, dessa vontade de saciar um desejo da alma, né? Que é ter ido para a Grécia. Aí essa terceira pessoa eu selecionei para a gente ter uma noção do atitudinal, né? O que pode transformar nessa postura dessa pessoa frente à vida dela, frente ao mundo, frente às pessoas, frente à qualidade de vida. E aí, como uma última pessoa, eu selecionei alguma coisa que a gente possa ver além dessa vida aqui agora. E aí, eu acho que foi um dos casos mais especiais que eu já atendi. E aí, num contexto completamente diferente, ele foi no hospital da Associação de Apoio a Deficiências, a Criança Deficiente, que é a ACD. Então, nós íamos a terapia artística, né, o arte e reabilitação, a gente foi convidada, num determinado momento, de começar a atender pacientes no hospital. Aí, no hospital, o nosso atendimento era completamente diferente, tá? Sim. Então, eu estou falando mais por mim, porque minha colega tinha uma outra abordagem. E aí, no hospital, a gente não tem aquele processo que eu faço o diagnóstico antes, né?
é um pouco, para mim, funcionava de uma forma um pouco mais intuitiva e mais, a gente pode falar que é uma terapia mais breve, né? Que a gente nem sabia, ou eu não sabia, se necessariamente numa próxima semana esse paciente estaria lá, né? Entendi. E aí eu fui chamada para atender uma paciente que ela estava em cuidados paliativos nesse hospital. E era uma menina, deixa eu entrar aqui, deixa eu ver algumas coisas mais técnicas aqui. Ela tinha entre 9 e 10 anos. Bem... E novinha. Ela era bem, diria, grave a doença. Era uma doença que eu não lembro exatamente do nome, mas ela como é que chama? É como se o tecido, e aí no rosto, em qualquer lugar do corpo, ele vai se alternando, ele vai se modificando, ele vai se deformando. Então, às vezes, ela cresce de tal forma que acomete e prejudica órgãos, inclusive olfato, visão, dependendo de onde está acometido, né? De onde vem essa doença. Aí eu não lembro exatamente, mas para quem é técnico, ou era carcinoma de células de Merkel, ou era displasias fibrosas poliostótica, que eu não lembro exatamente mais. Mas o fato é que ia se deformando essa pele, né? O visível, né? A parte física externa, né? E aí ela estava no lugar, na UTI, já há mais de uma semana, e ela estava em acompanhamento da mãe e do pai, praticamente o dia inteiro. E antes de eu entrar para atendê-la, eu conversei um pouquinho com a mãe e ela falou que ela estava bastante triste, quietinha, não tinha muita reação, estava sentindo dor, né? Aí eu entrei e aí eu trabalhei com aquarela e aí a gente conseguiu, de alguma forma, que eu pintasse para ela e ela escolhendo a cor, ela apontando mais ou menos aonde ela queria que eu pusesse a cor. E aí acabei fazendo um arco-íris. Aí a gente coloquei o arco-íris na janela. E na janela tinha uma janela grande com muitos quadrinhos pendurados. E a Mulher Maravilha. Quando eu olho para a Mulher Maravilha e eu vejo, puxa, a cor vermelha era a cor que ela mais pediu para pintar no arco-íris. E aí eu falei assim para ela, puxa, você gosta do vermelho? Quando eu falei, você gosta do vermelho, ela sem falar nada, ela conseguiu tirar o lençol e ela estava com a roupa da Mulher Maravilha. Gente, que emocionante. Todo mundo no quarto emocionou demais. A mãe, ela não acreditava no que ela estava vendo. E a menina sorriu, né? Então, ficou muito marcante esse atendimento para mim. Então, de alguma forma, as cores conversam com a alma. E colore aí a alma, né? E aí eu quero dizer assim, que em qualquer situação, né, mais grave, menos grave, criança, mulher, homem, idoso, as cores dizem respeito a cada indivíduo, né? E aí eu gostaria só de comentar que essa pessoa, essa criança, depois de uma semana, ela deixa o nosso mundo terreno e ela se encaminha para o mundo espiritual, né? Então é como se tivesse ocorrido naquela situação uma despedida. E o quanto essa menina era a Mulher Maravilha, tão forte que ela foi, né?
uma guerreira mesmo. A Amazônia está Muito. pegando a Mulher Maravilha. E ver a potência da arte, da atuação da cor como uma entidade, além de uma substância, como uma entidade promovedora de saúde. Não a saúde de que essa criança, esse ser, pudesse se recuperar por completo, levantar e ir para o mundo. Não isso. Mas aquela alma se preparou para mais uma... eu falo uma Nova aventura, vida. mas é assim, uma nova rodada, né? Um novo caminhar, né? Transformador e Uma transformado nova vida. também para uma nova vida, exatamente. Com todo um aprendizado que em 9, 10 anos conseguiu ter aqui nesse conjunto, né? Nesse coletivo, nessa sistêmica no qual a gente nasce. E é muito importante a gente ter essa noção, essa honra e esse reverenciar. Porque aí sim a gente pode dar o próximo passo. E reverenciar. Toda essa terapêutica também contribui, né, para esse resgate, porque são grandes resgates. Naquele momento que você faz a associação, porque não tem livro, não tem técnica, não tem estudo. É você que passou pelo processo, você que se transformou, você, pessoa, que teve acesso a essa centelha, que eu falo que é uma centelha divina, e aí sim, na tua atuação profissional, isso tudo vai se refletir. E aí você, nesse momento, tem a grande sacada. O grande pulo do gato é isso, né? E aí você traz esse esplendor. Primeiro o esplendor do arco-íris. Já começou por aí, né? E esse esplendor desse sorriso e esse movimento, e ela está ali com aquela vestimenta e com aquele reflexo, né? Que você tinha uma imagem aqui, ela estava aqui. Poxa, mas como você gosta da Mulher Maravilha, eu não sabia que você gostava tanto. E a cor predileta tua é vermelho, né? Ela abre, olha só. Mônica, eu a cada dia que passa eu fico mais e mais e mais encantada. Eu sempre falo que eu sou uma apaixonada por aquilo que eu faço, porque eu acredito assim de olhos fechados e de coração aberto, né? Dada a potência da magnitude disso tudo. E a psicologia da Liane associada a esse nosso potencial também, né? Como seres, nossa, o que vem a contribuir é agregar valor e a complementar de uma forma digna, satisfatória, positiva, a prática médica, a gente chegar a esse ser integral, a esse ser em equilíbrio, né? Com o pensamento e sentir harmonizados. E fisicamente falando, já que você trouxe essa questão do tremor, né? É algo muito específico. É a causa disso, mas enfim, a causa que eu não quero nem saber no momento, né? Não que não tenha importância, mas a partir de e essa atuação, o que é esse vir a ser, né? O que está logo aqui? A transformação. Que próximo passo é esse? E que se faz possível e que realmente acontece. Acontece. Uma criança. Enfim, acho que em breve a pesquisa vai ser divulgada, né? Ela está em processo de publicação. Prometo para vocês que em breve ela vai ser lançada, inclusive internacionalmente. E aí eu gostaria que, se vocês tivessem perguntas, vocês podem perguntar por aqui, ou entra ainda no meu Instagram, que é meu sobrenome, né? Vinobistimônica. Aí pode fazer qualquer pergunta para mim no direct. E eu tenho feito algumas iniciativas que fazem com que as pessoas entrem em contato com as cores e com os princípios luz, cor e escuridão. Então, estou à disposição aí. Perfeito, Mônica. Eu queria agradecer muito a você, Aldair, pelo convite. Acho que é sempre legal a gente pensar em coisas novas, em coisas curiosas, diferentes, para poder apresentar para as pessoas. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço assim, imensamente a sua presença, você ter aceito estar aqui.
E a proposta do meu projeto é exatamente isso. Quando eu convido uma pessoa amiga e que tenha uma atuação realmente assim diferenciada, mas no melhor sentido do diferenciado, eu fico assim muito feliz porque a nossa prática é uma prática de transformação, sim, é uma prática de impacto, sim. E a arte, ela tem o seu valor, ela tem o seu lugar. E a gente faz jus a isso tudo. Então, o Projeto Saúde da Mulher com essa visão ampla e trazendo Liane, que foi uma personalidade incrível, uma mulher além de seu tempo, uma pioneira, uma desbravadora, uma mulher assim, eu falo que ela é super vanguarda em todos os sentidos, em todas as suas colocações e de uma sensibilidade para poder observar, intuir, se permitir intuir e fazer uma teoria, quer dizer, cunhar uma teoria tão preciosa, tão verdadeira, tão de coração e alma, e que faz assim, todo um diferencial aqui. Enfim, realmente nós somos privilegiadas também, porque tivemos a Eu me oportunidade da sinto. formação, né? Eu sempre falo isso, gente, é muito, né? Então, que é bárbaro isso tudo. E a gente precisa unir forças, né, Mônica? Não apenas pelo processo da antroposofia, cunhado por Rudolf Steiner, mas sim pela terapêutica, pela prática dessa pintura terapêutica, por tudo É, que esse processo é capaz de levar para o ser humano e levar para o mundo, né? acho que o grande propósito é estar ao lado do próximo, né? Ajudar no processo de saúde. Eu tenho um slogan, né? Saúde a favor da arte. A arte Aliás, arte a a favor favor da da saúde, saúde. né? Uhum. Ou então, como é que é? Saúde e arte, como é que é? Arte e saúde a cada dia, né? Então, é isso, né? Nosso propósito é o outro, é o ser humano, né? Exatamente, porque somos todos um, né? Então, acho que E a gente, ninguém solta a mão de ninguém. Estamos aqui firmes e fortes. Gente, e acho que eu só para falar mais uma coisa que eu esqueci, e assim, a cada indivíduo, o quanto a gente com aprende, certeza. né? E o quanto é legal. Bom, eu agradeço também a todos que participaram aqui conosco, que estiveram ativos. Eu vi aqui parabéns, etc., pessoas assinando e coisa e tal. E para quem vai assistir depois também, a live vai ficar gravada. Eu sou muito grata a esse semear, né? E gratidão, Mônica, por estar aqui. Gratidão pela tua fala generosa e por pontuar maravilhosamente bem. E parabéns também pela sua pesquisa. Eu fico muito orgulhosa, de coração, Muito tá bom? obrigada. Gente, tudo de bom para Obrigada, gente. Valeu. um grande Até. beijo. Até Fica com uma Deus. próxima. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.